Graça e paz, irmãos. Shabbat Shalom, paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Isso aqui não se trata de para a religião ou para a igreja, que é para todos nós, para aqueles que quiserem ouvir, irmãos. Não é? E esse canal aqui, ele não é vinculado a nenhuma denominação e também nosso negócio aqui é anunciar a palavra de Deus, as profecias da palavra, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Eterno. Nós aqui não temos interesse de ganhar dinheiro. Irmãos, eu sou bem sincero, faz muito tempo que eu tenho esse canal, até agora não ganhei nada com esse canal. Às vezes alguém coopera, que realmente nós precisamos de cooperação, mesmo porque temos algumas viagens para fazer, algum lugar para ir, para falar da palavra de Deus. E isso a gente faz quando a gente precisa, a gente faz um apelo. Então, se alguém se sentir, nós deixamos o Pix, deixamos o número da conta, deixamos também o MBWay aqui de Portugal, o número da conta. Se a pessoa sentir, se não sentir, não fale nada, porque nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, ok, irmãos? Se às vezes surge alguma necessidade e nós irmos em algum lugar, como já surgiu, e às vezes não tem condições de a gente tem que ir com recursos, e às vezes depois nos faz falta. Não que a gente tenha isso aqui para ganhar dinheiro, quero deixar bem claro, tem vídeos que eu não coloco nem anúncio, certo, irmão? Eu não coloco nada, vocês podem verificar aí. E não vejo nenhum mal nisso, todavia, cada um faz como se sente, né, irmãos? Então, para embasar o que nós vamos falar aqui agora, irmãos, nós vamos ler em 6 de Efésios, o livro de Efésios, capítulo 6, no versículo 10 somente. Lemos em nome do Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. O demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos continuar mais um pouquinho. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Só até aqui, irmão. Então nós estamos no tempo de nos revestir das armaduras de Deus, porque as coisas estão cada vez mais complicadas. Nós estamos vendo que o próprio planeta já não está aguentando mais a população que existe no planeta hoje, aproximadamente de 8 bilhões de habitantes, salvo erro, embora a gente vê muitos ambientalistas falando, mas a gente sabe que tudo que está acontecendo na parte climática, irmão, isso é algo que já estava profetizado, que as potências do céu seriam abaladas. Nós podemos ver essa semana que um calor terrível, fiquei sabendo, porque estou aqui em Portugal, atingiu a região do Rio de Janeiro, São Paulo, tudo assim, algo que outrora não se ouvia falar. E hoje nós estamos vendo. Por quê? Porque o gênero humano, a humanidade, está se distanciando de Deus. Eu não quero dizer distanciando da igreja prédio. Porque a pessoa pode estar na igreja prédio, essa igreja que vocês chamam de igreja, que apenas é um prédio, que para mim seria uma casa de oração, e estar lá e continuar nos mesmos hábitos. E isso não resolve nada, nós temos que estar em Cristo. Não é estar numa religião que vai fazer você se salvar, é você estar em Cristo Jesus. É isso que você vai fazer se salvar. A palavra religião vem do religare, era para ligar o homem a Deus. Porém, irmãos, as religiões que houveram no passado, elas não conseguiram fazer isso. O homem se distanciou. Não que Deus, irmãos, tenha culpa disso. Deus mandou para Moisés os mandamentos, mandou tudo certinho. Irmão, nós temos que entender que tudo que Deus escreveu, mandou escrever, Moisés escreveu, o que está escrito lá é tudo certinho, irmãos. É que o homem não foi capaz de cumprir. Então, continuou a nova aliança, e veio a nova aliança. Então, o Senhor Jesus Cristo veio, mandado pelo Pai. Está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, através da morte de Jesus Cristo e da sua ressurreição, nós cremos que nós temos então agora uma oportunidade de redimir a nossa alma através do sangue vertido na cruz, que é o sangue da expiação, né? Como Deus ainda me deu de falar esses dias. E depois, irmãos, reconhecendo tudo isso, somos batizados conforme o mandamento da palavra de Deus. Cada um tem a sua crença, cada um pense da maneira do que quiser pensar, porém é esta nossa fé, é essa fé que nós anunciamos,
E é nessa fé que nós cremos. Uma fé judaico-cristã, que nós sabemos que nós respeitamos e que nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso absoluto pessoal Salvador. E que Deus está cumprindo as suas promessas, tanto com Israel, como nós estamos vendo, que é uma nação escolhida por Deus, embora muitos falam tanta coisa, mas a nação de Israel, não adianta, irmão. Israel foi escolhido por Deus, já repeti isso 500 vezes, e repito mais, e para mim não interessa quem pensar ao contrário. Mas o que está acontecendo agora? O que está sendo organizado agora? O que teria a Bíblia para dizer para nós a respeito do que está acontecendo? Qual a política mundial que está acontecendo agora, nessa situação climática, situação de governos e situação de corrupção? Bom, você já ouviu falar na nova ordem mundial? Você vai ficar sabendo que você já deve ter ouvido, ou vai ficar sabendo agora, né? A nova ordem mundial, bom, é provavelmente que sim, que você já ouviu. Muito provável, eu imagino que sim, porque grande maioria que tem ouvido falar desse assunto provavelmente tenha sido dentro de alguma igreja ou de alguma palestra, entende? Eu acredito que sim, certo? Então eu acredito que você também já deve ter ouvido da nova ordem mundial, se bem que tem denominações que nem falam sobre isso, mas isso é importante você saber. Por conta disso, nós somos tentados a pensar que essa temática seja de cunho exclusivamente religioso. Não. Isso envolve não só, envolve a nossa crença. Eu falei religioso porque o povo está acostumado a usar esse termo, né? Mas envolve a nossa crença sim. Porém, se sairmos um pouco do campo religioso, um pouco do campo da nossa crença, para observarmos o mundo, nós vamos perceber, irmão, que a nova ordem mundial é algo que permeia muitas áreas do saber. Tanto no mundo judicial, certo, irmãos? Comercial, econômico, tudo isso daí, irmãos. Tecnológico, ativista, filosófico, enfim, irmão. Ele abrange várias coisas. E isso, então, quando chega no filosófico, por exemplo, também estuda e guarda o surgimento. A filosofia estuda e guarda o surgimento dessa ordem, certo? E os demais que fazem parte do sistema, quando eu digo sistema, eu digo desse sistema da nova ordem, já sabe que ela já está sendo implantada. Então, para essas áreas todas, a nova ordem representa uma reorganização política, irmãos, internacional, tendo como base uma constituição única universal. Aí que é o problema, aí que chega o problema. Uma constituição única universal, na visão de sociólogos, de estudiosos da futurologia, enfim, muitos estão já sabendo disso, enquanto a massa, o povão mesmo, às vezes não entende sobre isso e acha que isso não é necessário para nós sabermos. Mas nós temos que estar atentos. O Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo disse: olhai e vede. Quando verdes todas essas coisas, sabei que está próximo o fim. E nós não podemos ser comparados como uma criança, irmão, que não sabe o que está fazendo, fica desgovernada, perde o controle, não sabe para onde vem, onde é que está o pai, onde é que está a mãe, que se perde no meio de uma multidão. Nós temos que ter conhecimento daquilo que está acontecendo ao nosso redor. E saber que a Bíblia ela tem muita coisa para dizer, para nos reorganizar a respeito de tudo isso, colocar nossa mente dentro desse contexto, para nós podermos entender o que vai acontecer, irmãos. Se nós formos ler a Bíblia, estudarmos as profecias da Bíblia, que nem agora mesmo essa guerra de Gog e Magog, ou melhor, essa guerra eu já estou falando até que é a guerra de Gog e Magog. Suponhamos que essa guerra seja a guerra de Gog e Magog. Eu não estou dizendo que suponhamos, porque as características, as formas que estão sendo alinhadas às coisas, mesmo que não fosse essa, mas é um alinhamento dessa guerra, irmão, ele leva tudo para isso. Nós formos estudar profundamente na Escritura, nós vamos ver que leva tudo para isso, irmãos. Então nós temos que estar preparados. Quando o Senhor Jesus fez o sermão profético, irmãos, os 3 evangelhos, nós percebemos que de fato o mundo vai rumar para um colapso, já está rumando. Isso daí não fique com a sua mente preocupada porque você tem Jesus Cristo. Mas na verdade o mundo tende a rumar sim para um colapso. Porque o texto bíblico já na palavra de Deus, é por isso que eu li esse versículo. Vamos nos revestir. Por quê? Porque a palavra de Deus já nos informa que quanto mais o tempo passar,
mais o amor se esfria. Vocês estão percebendo isso? As pessoas, até líderes religiosos, não estão nem preocupados com o povo. Eles estão preocupados com o dinheiro, com coleta. Eu era de uma denominação, irmãos, que hoje, eu digo que era, né? Porque a denominação para mim não representa para mim. Quem representa é Jesus Cristo. Tem pessoas lá de coração muito bom. Eu amo muitos irmãos, não tenho nada contra ninguém. Porém, vejamos o que está acontecendo. Se preocupam com construções, se preocupam com isso, com aquilo, mas cadê o necessitado? Cadê aquele que está passando fome? Cadê aquele que está em necessidade, em desemprego, precisando de uma ajuda? Onde é que está? Eles não falam. E ainda muitas das vezes, irmão, eu fiquei sabendo há pouco tempo por um grande amigo meu, que mora em São Paulo, de uma igreja, não vou nem falar o nome, vocês já vão saber qual é. E quando foi atender uma família, se faz fichas. Se alguém quiser que eu faça um vídeo sobre isso, eu explico como faz. Para mim não tem problema nenhum, eu não tenho medo de explicar. As pessoas visitam a casa, as irmãs, com todo carinho, com todo amor, com todo respeito, porque são irmãs idôneas, e elas vão visitar a casa, tá certo, irmão? Eu estou falando mal disso, pelo amor de Deus. Chega lá, vê uma necessidade, às vezes tem muita coisa faltando, às vezes elas percebem mesmo, às vezes até tá olho nu, dá para ver. E quando chega numa reunião lá que tem os líderes diáconos, que são os que são responsáveis, não querendo também generalizar a todos, pelo amor de Deus. Eu tenho amigos que também fazem parte desse grupo de diáconos, eu conheço muitos, eu tenho eles no meu coração porque são pessoas muito boas e são meus amigos. Eu estou falando a respeito das pessoas, eu estou falando do sistema, porque o sistema já dá para eles uma regra, uma cartilha, e se eles não obedecerem, estão fora. Então muitos daqueles que estão ali, que estão na frente, tomando conta, seguem o sistema rigorosamente. É como uma lei, irmão, como uma ditadura. O que acontece? A irmã vai lá, visita a casa, chega lá, tem cachorro, tem gato, tem não sei o quê. Mas tem uma casa boa. E aí o diácono começa a vacilar. Então eu fiquei sabendo esses dias que um diácono tirou uma ficha. Eu fiquei sabendo agora há poucos dias atrás, poucas semanas, uma região de São Paulo, não vou falar o nome. Ele tirou uma ficha fora, irmão, que uma irmã levou com tanto carinho, porque ela viu a necessidade. A irmã, a necessitada, estava com 4 crianças, passando fome. Ele foi, tirou a ficha e falou que não sentiu de apresentar. Quer dizer, o dinheiro não é dele, não é nada dele, ele não sentiu. Quer dizer, a pessoa com um monte de criança lá e ele não sentiu. Depois, por certa consciência dele pesou, depois de não sei quantos dias que ele tentou, ele foi lá e mandou ajudar a família. Isso aí tem lógica. Então essas pessoas, irmãos, eles já estão tomados por um espírito pensando no dinheiro. Então nós temos que tomar cuidado. Isso daí tudo faz parte já desse esfriamento do amor, que estava falando aqui em Mateus, capítulo 24, 12, que haveria então também conflitos, que haveria guerras, está escrito lá, que haveria epidemias, fome, 24, versículo 6, 7 de Mateus. Também está escrito em 24, 6, 7 e Lucas 21, 11, 12, problemas que poderiam ser resolvidos se não houvesse tanto interesse egoísta, como eu acabei de falar, envolvido nisso, porque existe egoísmo. A pessoa atende aquele que é parente do fulano, que é parente do ciclano, que é amigo dele, e o outro lá que não, às vezes não tem nada, não tem vínculo com ninguém, e às vezes fica de lado. E quando vai, eu conheci uma pessoa que fala, vamos levar miojo. Quer dizer, ele não comia miojo na casa dele, mas gostava de levar miojo. Eu tô sendo sincero que eu conheço, eu não vou falar o nome dele aqui, entende, irmão? Então isso é falta de amor, irmão. Isso é falta de amor. Problema que que seria resolvido se a pessoa tivesse realmente o Espírito de Deus. Mas não tem, porque o Espírito do Anticristo já está dominando. E em meio a esse cenário, a Bíblia escreve que o Apocalipse 13 é um cenário mundial de uma aliança entre poderes terrestres, e também o primeiro é apresentado na figura simbólica de um animal saindo da água. Tá? Vocês podem ler lá em Apocalipse. E o segundo, irmão, é descrito como um animal saindo da terra, dentro do contexto literário antigo. Isso aí tudo pode ser simbólico, entende, irmão? Para entender essas duas figuras mitológicas, porque eu digo mitológica porque pode ser simbólico, do mal, são representações do maligno, representações do anticristo. Então João, lá na ilha de Patmos, irmão, ele usou esse contexto como pano de fundo para descrever para nós hoje, irmãos, santo é o Senhor, o que nós iríamos viver, o que nós iríamos ver. Eu espero, não sei se eu vou ver, eu estou falando assim, mas no sentido
como se fosse acontecer logo. Eu não quero assustar ninguém, porque o dia e a hora ninguém sabe, mas nós temos que estar todo dia preparado. Eu escutei uma pessoa falar esses dias assim: estejamos preparados como se o Senhor estivesse para vir hoje. Então, nós temos que estar todo dia preparado, né? E vamos nos preparando como se ele fosse demorar 1000 anos. Quer dizer, vamos se preparando todo dia, certo, irmãos? Não podemos ser como aquele servo inútil mesmo. Tem um hino que fala servo inútil, mas nós temos que entender qual a inutilidade que esse servo inútil lá que foi lançado nas trevas exteriores tem. Tem um hino numa denominação que fala, sou servo inútil. Bom, eu particularmente, irmão, tenho que interpretar esse hino. É meio complicado esse hino, porque, veja bem, você é servo inútil? Está escrito lá que o servo inútil seria jogado nas trevas exteriores. Mas qual tipo de inutilidade? Você tem que entender. A inutilidade de fazer só aquilo que Deus manda é uma inutilidade. E ser inútil por não fazer nada e levar as coisas com relaxamento é outra. Por isso é um hino um pouco difícil da pessoa entender, né? Mas está bem explicado já aqui, né, irmão? Eu acredito que vocês entenderam. Então, irmão, nós podemos fazer o seguinte, pensar o seguinte, irmão, que diante dessas situações, nós estamos vendo o quê? Descrever que, já estamos vendo isso, que o tempo do fim e os poderes humanos estão sendo considerados aliados do dragão. Você pode ver nações que hoje deveriam pregar contra o terrorismo, né? Eu falo do Brasil, posso falar sem medo, eu sou português e brasileiro. Estou falando a verdade e eu tenho liberdade de expressão aqui. O povo brasileiro não aceita terrorismo, irmão. Mas como é que o que governa lá está dando apoio total? Por que ele faz isso? Quem colocou esse homem? Eu que não fui, irmão. Se fosse depender de mim, ele não ia. Deus permitiu. Alguém vai sair do meu canal porque eu estou falando a verdade, irmãos? O homem aprova o aborto. Fala que o Hamas é um grupo que não está fazendo mal nenhum. Mas ele entrou lá no Israel, matou criança. Você vai concordar com isso? Vai sair do meu canal porque eu estou falando isso, irmão? Pelo amor de Deus. Então você não é cristão. O cristão não pode concordar com violência, nem de um lado nem do outro. Ele tem que ser neutro. Eu estou sendo neutro. Porém, eu não concordo com ninguém oprimindo um povo, mas também não concordo que um povo vai lá e mate criança. Isso aí é um absurdo, irmão. E depois aí começa a retalhar ainda o povo que está se defendendo. Isso está demonstrando o quê? Está escrito em Apocalipse. Está escrito em Apocalipse, está escrito em Daniel. Será que isso daí, irmão, não é mesmo já um sinal do final dos tempos? Essa nova ordem mundial que está sendo estabelecida, será que já não vai aparecer o líder aí? Eu não sei, né? Porque nós sabemos que muitos estão alinhando ao dragão mesmo. Por quê? Uma nação que aceita, irmão, o terrorismo, uma nação que solta os presos, uma nação, solta aqueles que estão presos, criminosos perigosos, uma nação que o próprio governo dela autoriza coisas erradas e prende pessoas honestas. O que você vai esperar de uma coisa dessa? Isso aí é aliado com quem? Com Deus? Mas nunca, irmão. Deus não tem prazer nessas coisas, isso é pecado. Então a nação sofre, o povo sofre por falta de entendimento. Por isso que há uma demonstração, às vezes, nos pregadores, nas igrejas, que eu tenho visto, e eles estão certos, vamos orar, igreja, vamos orar. Por que eles falam isso? Porque eles não querem que a igreja de Cristo se envolva com isso. Eu não estou me envolvendo, apenas estou dando o meu parecer. Irmão, e você também, irmã, irmão, ore para Deus se mostrar, para Deus te dar inteligência, leia a Bíblia, estude, procure se dedicar mais, porque, olha, irmãos, essa unidade que está tendo entre determinados governos e essa organização satânica aí, entre o próprio diabo, o próprio dragão e alguns governos do planeta, irmão, isso daí, irmão, já está escrito. A representatividade do diabo está escrito em Apocalipse 12, versículos 7 e 9, você pode ir lá e ler. Que se unirão formando assim uma nova ordem mundial. Aí que é o problema. A pessoa vai pensar que agora vai melhorar. E a união desses poderes vai ser muito poderosa, é muito influente. Inclusive denominações já estão envolvidas com isso. Vai seduzir os habitantes da Terra, porque até denominações que se dizem evangélicas já assinaram documentos compactuando com uma federação de igrejas que serão dominadas também por esse espírito, irmão.
Então por isso que você vê as pessoas menos determinadas denominações pregando até contra o próprio evangelho, contra a própria palavra de Deus, contra a própria Bíblia. E você vê, e você não percebe que ela está pregando contra a Bíblia, porque eles têm uma maneira de manipulação tão grande, irmão, a manipulação é tão grande que você, sem perceber, você não está escutando. Eu estou olhando assim por causa do tempo, tá, irmão? Você não está escutando mais a palavra de Deus, você está sendo iludido para que você não entenda a palavra de Deus. Você está entendendo, irmão? Essa ilusão que você vive de um dia melhor, de virar o cativeiro, de uma porta se abrir, isso é uma ilusão. Você tem que viver hoje como se o mundo fosse acabar hoje. Você tem que viver amanhã como se o mundo fosse acabar amanhã. Você tem que viver cada dia o seu mal e ficar na comunhão em Cristo, porque só assim você vai obter a salvação. Não tem outro jeito. Não vai atrás de conversa. Se Deus tiver que abrir a porta, você pode ter certeza, se você estiver buscando o reino de Deus e a sua justiça, Deus vai abrir. Se Deus tiver que curar a enfermidade, Ele vai curar. Você tem direito de pedir, não tem problema, mas que isso não seja a base da tua fé. Não coloque nada da coisa desta vida como um exemplo para você, não. Se Deus fazer isso comigo, então não faça isso, não faça negócio com o Senhor. Irmão, já ouvi irmão falar assim, ó, mas se Deus me fazer essa coisa, eu vou ajudar aquela pessoa com isso. Não faz isso, não faz, não, Deus não precisa nada do que é teu para você ajudar nada. Certo? Me perdoe, sou bem franco. Deus não precisa. Só ora a Deus e pede para Deus e você não fala nada. Se você tem no seu coração, Deus já sabe. E o que você tem no seu coração, você faz. É pior você abrir a sua boca e falar e depois acontecer e você ficar com pena e não dar e não fazer. Aí você está cometendo um erro diante de Deus. Você não falou? E agora? Você mentiu não foi diante dos homens, você mentiu foi perante Deus. Não, que se eu vender aquele terreno eu vou ajudar ali, se eu vender aquele lá eu vou ajudar aquele pobre, vou ajudar aquele irmão que está passando necessidade. Aí você vende, chega na hora, você começa, eu falei, mas tem que pagar isso, tem que fazer aquilo. Aí você está errado, então não fala, irmão, pelo amor de Deus, porque senão você está entrando na jogada do anticristo, que fala que ele é mentiroso, irmão. Então, irmão, esse governo religioso, político, e ele é um governo religioso, é um governo político, e vai vir sobre os cristãos com oposição, irmãos. Com oposição contra tudo que se chama Deus. Ele é oponente, ele é opositor. Ele é contra as escrituras, ele vai querer reorganizar a Bíblia, colocar uma outra Bíblia diferente, tirar versículo, colocar versículo, entendeu, irmão? Então nós já estamos vendo acontecer isso, vocês sabem muito bem, se vocês não sabem, fiquem sabendo que já está sendo feita, ou já foi feita, algumas Bíblias que são traduzidas por inteligências artificiais, entendeu, irmão? Ontem eu estava falando com uma irmã sobre isso, ela disse que já tem Bíblias assim. Eu ainda não tenho conhecimento, todavia a irmã falou, eu não sei. Mas eu sei que um pastor de uma denominação muito considerado, até faz muitas lives, ele disse que ele mesmo participou de uma reunião que já explicava sobre isso, sobre essas novas Bíblias que vão vir, porque eles acham que a Bíblia tem que ser reescrita de acordo à necessidade da atualidade. Olha, irmão, pelo amor de Deus, estou querendo mexer na palavra de Deus. O que é isso? É a nova ordem mundial. Ele não vai querer mexer na liturgia, talvez, do culto, não sei. Deixa como está, o importante é ele dominar. E você não sabendo, você está sendo dominado por ele. Se você souber, você cai fora. Ou você vai ficar aí escutando o resto da vida mentira, e vai ficar escutando promessas humanas, coisas diabólicas que não se cumprem, e vai ficar iludido, enquanto tem muita alma lá fora chorando, porque foram jogados fora. Porque acontece o seguinte, o plano de Satanás, irmão, é destruir a alma. Essa nova ordem mundial, essas coisas todas, irmão, elas vêm para destruir a alma, irmão. Então elas querem criar, irmão, potências materiais, um exército único, moeda única, para poder governar tudo. E uma religião única. E essa doutrina satanista, vamos dizer assim, né? É uma doutrina diabólica, né? Sei que pode alguém achar ruim, que eu não estou com intolerância religiosa, estou falando a verdade. Eles falam dos crentes, não falam? Quantas vezes eu abro o YouTube aí e não vejo pessoas falar mal dos crentes? Eu não estou falando mal, eu estou falando uma coisa, eu estou fazendo uma análise de fatos. Então o que acontece? Essa besta do Apocalipse, ela vem, irmão, com uma certa força para querer aniquilar os santos de Deus, está escrito, para vencer a igreja, para vencer aqueles que são de Cristo. E quando ele pensar, irmão, que... E haverá guerras mesmo, irmão.
Quando ele pensar que está tudo certo, irmão, o governante do universo, o único Deus, aquele que tudo pode, vai enviar o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que vai reinar então aqui, vai mostrar para ele quem é que manda, vai mandar ele para o lugar dele, vai destruir ele com o sopro das suas narinas, irmão. Mas a ordem mundial já está sendo estabelecida, irmão. Já está sendo estabelecida. Então sabemos que nós estamos vendo e vivendo o cumprimento das profecias. Então não sejamos nós pessoas que estejamos dormindo. Quando você escutar algum ensinamento que não pode ler, que não pode estudar, não dê ouvidos, tá? Continue lendo, continue estudando, continue buscando a Deus, porque na verdade, irmão, tem que cumprir o que está escrito, tanto com o povo de Israel, porque Deus fez uma promessa sim com eles, nós não podemos negar isso, porque senão nós estamos negando a Escritura, e fez uma promessa com a igreja, certo? Então nós temos que caminhar juntos, em espírito. Muitos deles ainda não creram, mas muitos já creram, tá, irmãos? Não vamos pensar que quando Deus fala que creu é porque creu. E eu sou testemunha disso, que eu conheço muitos que moram lá e que são de lá, que são cristãos. Eu conheço, já estive lá. E também conheço, irmão, pessoas que não podem nem falar o nome de Deus perto dele, que ele fica nervoso. Já corri riscos até de vida. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que vocês estão me ouvindo, e quero dizer para vocês uma coisa. É momento de oração, é momento de buscar a Deus, é momento de ler as Escrituras, é momento de lutar contra o espírito, contra essa enfermidade, que não deixa de ser um espírito, porque toda enfermidade, no fim, o espírito aproveita dela. É lutar contra a depressão, porque a pessoa às vezes fica deprimida, a mente fica enfraquecida, aí o inimigo vem, começa a soprar no ouvido, e a pessoa sem querer vai, às vezes inconsciente, tira a sua própria vida. Lutemos contra isso, não deixemos ninguém ficar nessa situação. Tem uma denominação aí, que olha, fala que a pessoa vai para o inferno, que já perdeu a alma, não sei o quê, aí a pessoa vai lá e se mata, se suicida. E quem é culpado? Não se deve falar isso para ninguém, irmão, pelo amor de Deus. Para começar, ninguém tem direito de falar isso para ninguém. Ninguém. Porque só Deus é que conhece o futuro da nossa alma. Você vê uma pessoa hoje jogada na sarjeta, amanhã você pode ver ele melhor do que você espiritual. Você não sabe. Como é que você vai chegar e vai condenar uma pessoa a tomar o lugar de Deus? Você não está vendo que você está errado? Será que precisa falar 500 vezes para você aprender? Mas não, diz que estudou, diz que tem 50 anos de crente. E daí, os seus 50 anos não vale nada. São 50 anos de lâmpada apagada, irmão. Às vezes só tem uma acesa, tem 49 apagadas e uma acesa, porque as outras queimou tudo. O importante é você ter Cristo, a única luz que não se apaga, porque a luz do homem, irmão, se ele ficar só nela, daqui a pouco ele está num breu, ele está na escuridão. Mas se ele tiver em Cristo Jesus, com certeza ele vai herdar a vida eterna. Guardemos esse conselho, esse estudo, perseveremos, observamos, irmão, a geopolítica. Não pode, crente não é político. Não sou político também, mas eu observo o que está acontecendo ao meu redor. Opa, um sinal aqui, opa, outro sinal ali. Eu não vou, o que eu posso fazer? Vai acontecer, eu só vou orar. Para Deus guardar os meus, para Deus abrir os olhos dos meus, para Deus abençoar os meus inscritos, para Deus guardar minha casa, meus filhos, enfim, vou orar por todos. É isso que é o nosso dever. Por isso que eu estou fazendo essa live aqui para vocês. Espero que vocês entendam. Deus abençoe a todos e que Deus guarde a todos na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso eterno Deus, e também Shabbat Shalom. Deus abençoe a todos. Amém.